nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Saúdo a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus estamos aqui em Escola Bíblica Dominical. E eu me sinto feliz em saber que você também está aí, glória a Deus, juntos, aprendendo esta preciosa palavra que nos dá vida. Amém? Vamos orar ao Senhor e eu convido você a orarmos a Deus nesta manhã do dia 27 de março de 2022. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, nos conduz através do Teu Espírito Santo e continue, como sempre, nos ensinando para a louvor e a glória do Teu nome, Jesus, atirando todo empecilho, vai repreendendo todo mal, Deus, que nada possa nos tirar a atenção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje, última lição desse primeiro trimestre de 2022, que tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. E eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16, e vamos fazer essa leitura. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Então vamos estudar esta maravilhosa palavra. Glória a Deus. Vamos falar sobre esta palavra gloriosa, poderosa, que é a boca de Deus falando conosco. Viu, amados? É o maior presente que Deus deu à humanidade. Foi a Bíblia Sagrada. Foi as suas palavras escritas para que pudesse nos guiar, nos ensinar, nos trazer salvação. Glória a Deus, nos fazer conhecer Deus de perto. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto áureo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4:13 é o texto áureo. E a verdade prática missionária, o estudo da palavra de Deus, fortalece a fé do cristão, amados. Glória a Deus. É o meio que o Senhor se utiliza para fortalecer a nossa fé e também a nossa comunhão com Ele, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. E na introdução dessa leitura, né, desta lição, glória a Deus, nós vamos ver, né, que a educação cristã tem uma finalidade. E a finalidade da educação cristã é justamente formar, glória a Deus, o caráter do crente, né? Nós temos essa obrigação. A educação cristã, ela traz esta obrigação. E a escola dominical, dentre outros meios, ela é sim, glória a Jesus, um caminho maravilhoso para isto, para formar caráter. Por que, missionária?
Porque na escola dominical nós trabalhamos com a palavra de Deus. E só a palavra de Deus consegue moldar, transformar, libertar, glória a Jesus, né? Vidas. E a palavra-chave vai ser estudo. Quer que você guarde essa palavra no seu coração. Estudo, ou seja, eu preciso estudar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. No primeiro ponto, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Glória a Jesus. A base da escola dominical, né, o livro que nós utilizamos é justamente a Bíblia Sagrada. Na escola a gente tem vários livros didáticos, né? Na escola tem sistemas de ensino, mas na escola dominical, oh glória, nós temos a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, como nosso material didático, glória a Jesus. E ele é sim, né? A palavra de Deus é sim, né? Este ensino maravilhoso para as nossas vidas. As revistas integram também a escola dominical. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra, né? Nós preservamos a autoridade da palavra. Tudo que a gente fala, glória a Jesus, é baseado justamente naquilo que o Senhor deixou escrito na sua poderosa palavra. As doutrinas bíblicas, todo o material reproduzido, tudo é de acordo com a palavra de Deus. Segundo subponto, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como os objetivos alcançados, né? A gente tem que observar isso bem direitinho, para que a gente não possa fugir, né, do contexto, daquela lição, daquilo que o Senhor determinou que nós viéssemos aprender naquele domingo, né? E neste sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, totalmente diferente da escola secular, né? Conhecimentos que nós transmitimos, aqui não, nós transmitimos a palavra de Deus. Como diz 2 Timóteo 3,16, é o estudo das verdades reveladas que instrui, né? Instrui. Por isso que a gente tem que expor esse estudo e temos que corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na natureza humana. Efésios 4, versículo 22 ao 23. E o terceiro subponto desse primeiro ponto, o padrão ético e moral. A Bíblia Sagrada, só ela, define os padrões cristãos éticos e morais. Ela é nosso guia. Aquilo que a Bíblia reprova, o cristão, ele deve reprovar. Aquilo que a Bíblia aprova, o cristão, ele tem a obrigação de aprovar. Os nossos conceitos não estão no mundo secular. Os nossos conceitos não estão fundamentados, alicerçados nas modas mundanas, não. A moda agora é essa, o linguajar é esse, o falar é esse. Não. Glória a Jesus, o nosso padrão, o nosso modelo sempre foi, é e continuará sendo a poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus, né? E o segundo ponto desta aula, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Quanto tempo faz que nós não lemos a nossa Bíblia? Quanto tempo faz que nós não pegamos na nossa Bíblia para fazer aquela leitura maravilhosa? É dever nosso, amados. E não é semanalmente, nem mensalmente, não. A leitura da palavra de Deus, ela deve ser diariamente. O cristão tem que criar esse elo, glória a Deus, com a palavra de Deus. Ela deve ser diariamente, né?
Educação, o termo educação vem do latim educare. Glória a Jesus, que nos transmite a ideia de instruir, guiar, conduzir. É por isso a necessidade do cristão ler a Bíblia conduz, a Bíblia instrui, a Bíblia guia, a Bíblia abre os nossos horizontes para o contexto do certo e do errado. Glória a Deus, né? Esta necessidade. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando a Bíblia, a instrução é aplicada às crianças, a palavra tem o sentido de correção. Missionária, a Bíblia para os jovens, a Bíblia para os adultos? Não. A Bíblia é para todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. A Bíblia é para todos. Aleluia. A gente não começa a regar uma plantinha quando ela está na metade do seu crescimento. E muito menos no fim do seu crescimento. Nós começamos a regar a plantinha desde que a semente ela é lançada no chão. Ela é coberta por areia. Ela precisa de água. Glória a Jesus. Então as crianças elas precisam ouvir a palavra de Deus. Os pais precisam instruir as crianças. Glória a Deus. No contexto bíblico, as crianças precisam crescer com essa necessidade da alma de ler a palavra, de conhecer a palavra, de ouvir a palavra, de viver a palavra de Deus. Infelizmente, amados, é uma realidade triste no meio de muitos lares cristãos, onde esta maravilhosa palavra ela tem sido substituída por jogos nos celulares, né? Filmes diabólicos que instruem a prostituição, que instruem a mentira, né? Que instruem a desobediência. O que é que suas crianças estão vendo? O que é que as crianças de hoje estão assistindo? Que formação elas estão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, recebendo, amados. Nós, como os crentes, o que é que nós estamos apresentando para as nossas crianças? Uma arma. O celular é uma arma. Uma arma nas mãos das crianças que descobrem cedo um mundo de mal. Sabe aquela inocência que Jesus Cristo disse, das tais será o reino dos céus? Essa inocência, essa pureza tem desaparecido. Glória a Deus, por quê? Porque o mal tem se achegado. A comunicação perversa, os maus costumes, as más conversações. É preciso os pais abrirem os olhos para o grande perigo que estão levando os seus filhos, as suas crianças, né? Glória a Jesus. Precisamos ter cuidado nisso, sim. No caso de adultos, se refere ao desenvolvimento da alma. Criança é a porção. Os adultos agora é desenvolvimento da alma. Corrigindo erros, controlando paixões. Ei, Timóteo, cuidado com as paixões da tua mocidade. 2 Timóteo 3,16. Corrigindo as paixões, ajustando, glória a Deus, né, a vida humana dentro dos conceitos bíblicos. É isso que nós precisamos. Então, em virtude disso, a educação cristã ela se fundamentaliza na revelação divina, né? Eu vou chegar para cá, gente, vou trazer para vocês, com base naquilo que eu estou dizendo para vocês, uma experiência científica, glória a Deus, ou num padrão mundano, não. É com base na preciosa, na poderosa palavra de Deus, né? E o segundo subponto desse segundo ponto, objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a missão da grande comissão.
como está escrito em Mateus 28, 19 ao 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide fazer discípulos. Glória a Deus. É nosso dever, amados. A instrução, transmitir o conhecimento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Glória a Deus. Ide fazeis discípulos, ide fazeis alunos. Glória a Jesus. E esses alunos, com o passar do tempo, eles agora vão ser também aqueles que vão fazer outros discípulos. É isso que o Senhor confiou em nossas mãos. Tão pouco. E às vezes nós fugimos da nossa responsabilidade. Despertamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Glória a Deus. Então trata-se de uma ordenança. É uma ordem educacional. Ide e fazei discípulos. É uma ordem educacional que o Senhor ele colocou em nossas mãos. Ele nos deu essa ordem e colocou essa obrigação em nossas mãos. Né? Glória a Jesus. É responsabilidade dos discípulos de Cristo, evangelizar e ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 4, 2. E nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto, ele enfatiza 3 principais objetivos. Ganhar almas para Jesus, quando a gente faz isso. A grande comissão. Ganhar alma para Jesus. Desenvolve a espiritualidade e o caráter cristão. E treina o cristão para o serviço de ser professor, de ser instrutor. Glória a Deus. Terceiro subponto, a capacitação dos alunos. Capacitação. Capacitar significa tornar capaz. Essa visão de Cristo, quando decide fazer discípulo, tornem aqueles que estão lhe ouvindo capazes de também ir e tornar outros capazes. E assim, irmãos, a obra vai crescendo, o reino de Deus vai sendo povoado. Glória a Jesus. E nós vamos vencendo também, fazendo o papel cristão que foi outorgado por Deus para as nossas vidas. Né? Agora nós vamos para o terceiro ponto. É preciso ler a Bíblia. E agora vamos para o terceiro ponto. É preciso ler a Bíblia diariamente, como nós já frisamos no início da aula. Glória a Deus, né? A disciplina tem relação, a leitura da Bíblia no primeiro subponto é disciplina cristã. Então a disciplina ela tem relação com castigo e punição. Glória a Deus. Mas o Senhor não castiga. Que conversa, o Senhor castiga aquele que ama e tem por filho. Mas também a Bíblia, a disciplina, né? A leitura e a disciplina, elas também significam ordem, obediência às regras. Cristão que não é obediente, irmãos, ele precisa, glória a Deus, rever isso urgentemente. Porque quem tirou Adão e Eva do jardim não foi falta de amor, não foi falta de boas obras, não. Quem tirou Adão e Eva do jardim foi falta de obediência. Glória a Deus. Então, a leitura e a disciplina cristã, além de trazer castigo, punições, não é? Glória a Deus, mas também ela traz o quê? Conceitos, a obediência às regras, ordem. O termo discípulo está relacionado com disciplina e de fazer discípulos, ou seja, estão disciplinados. Glória a Deus. Estão disciplinados, estão aptos, estão fazendo certinho como a minha palavra manda. Isso agrada o coração de Deus, irmãos. Que nós possamos rever esses conceitos. E por isso, todo discípulo autêntico, verdadeiro,
ele é disciplinado. Um obreiro disciplinado é uma coisa linda, irmão. Glória a Jesus. Ele obedece às ordens do pastor. Não obedece a ordem do pastor, não. Obedece de Deus. Obedece não, filhinho. Porque se não obedece ao do líder na terra, como vai obedecer de Deus que está nos céus? Obedece não. Glória a Jesus. A prova que a gente obedece ao Senhor é quando a gente obedece a pai, a mãe, professores, obedece a pastores, obedece aos líderes. Essa é a prova que a gente obedece ao Senhor Jesus Cristo. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo, ele sempre vai repousar na prática, sempre, das disciplinas cristãs, né? E entre elas está a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. É importante, irmão. Eu não sei como é que o crente não vive de jejum, não vive lendo a Bíblia, não vive orando. Tem que se converter, nascer de novo. Aleluias! Glória a Deus! Então, a disciplina não é um meio de salvação, mas é por meio dela que conhecemos a vontade de Deus. Ô, missionária, é a disciplina que salva a gente bem bonzinho. Glória a Jesus, a gente é salvo. Não é por meio das obras, é por meio da graça. Só que quando a graça chega, glória a Jesus, a obra ela tem que ser feita. Olha o que diz Tiago, vou ler aqui esse versículo aqui. Glória a Deus, de Tiago, capítulo 2. Olha o que diz. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Tiago continua no versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Não só basta crer. É viver os padrões bíblicos, as ordenanças divinas. Né? É preciso. Quem lê Bíblia aprende. Glória a Jesus. Como aprender aquilo que eu não abro para ler? É os alunos das escolas, quer tirar nota 10 e não abre o livro para estudar. A gente aprende aquilo que lê. A Bíblia diz que o Espírito lembra aquilo que a gente lê. É preciso nascer dentro do crente esse desejo que a Bíblia seja a sua companheira. Glória a Deus. A sua amiga. A sua leitura diária. Né? É preciso. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Que leitura é essa? Aí eu li a Bíblia como? Por uma obrigação? Leitura bíblica tem que partir de prazer, de desejo, de amor. Glória a Deus. Quando se lê por obrigação, nem entende o que está lendo. Passa a vista por cima, sabe nem o que está lendo, não entende nada. É ler com prazer, é ler meditando, é ler botando aquelas palavras em prática na sua própria vida e dizendo, devo agir assim. Olha, esse personagem bíblico fez errado, não devo nunca agir assim. Isso é meditar, né? Glória a Deus. E o terceiro subponto, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Às vezes a gente prega tanto culto, né, na igreja. Glória a Jesus. Aquele culto que a gente vai de adoração, de louvor, culto de família, culto de jovem, culto de senhor, culto de varões. Mas o culto devocional é aquele entre você e o Criador. Você e Deus. É o seu culto devocional. Aí eu amanheço o dia orando, obrigada a Deus. Aí eu amanheço o dia louvando ainda a harpa. Aí eu amanheço o dia lendo a Bíblia.
Isso é o meu culto devocional. Eu fim do dia orando. Eu fim do dia lendo a Bíblia. Eu fim do dia agradecendo a Deus. Glória a Jesus. Este é o nosso culto devocional. Aquilo que parte de mim para com o Senhor. Né? Glória a Jesus. João 4, 23 e 24, quando Jesus fala para aquela samaritana. Olha que coisa linda. Deixa eu ler esse versículo aqui. Isso é um culto devocional, amados. Glória a Jesus, é aquilo entre você e Deus, você e o Senhor Jesus Cristo. João 4, os versículos 23 e 24 diz assim: mas a hora vem, mulher, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha o relacionamento do cristão, dos adoradores com o seu Senhor. Glória a Deus. Em qualquer lugar, mulher, nem em Gerazim, nem em Jerusalém, em qualquer lugar que me adorem. O Pai está procurando adoradores. E o que falar da nossa época? Onde estão os adoradores? O Pai procura a tais que assim o adorem. Em nome de Jesus. Passe, se você não fazia, tenha o culto devocional para o Senhor. Comece o teu dia agradecendo, louvando, indo à harpa, jejuando. Glória a Deus. Termina o dia agradecendo, orando. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como o salmista terminava o dia dizendo: Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Glória a Jesus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. O culto devocional não é um culto público. Glória a Deus, né? Também não é um culto doméstico em família. Não. Mas é aquele praticado de forma individual. Eu e Deus, Deus e eu. Salmos 55, 17. Eu quero ler também o que o salmista falou. Glória a Jesus, no Salmos 55 e o versículo 17. Olha o que o salmista expressou. Glória a Jesus. Como precisamos aprender com os salmos, amados? Precisamos. 55 e o versículo 17 diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Eu nem falei do meu dia. À tarde, glória a Deus, pela manhã, ao meio-dia, eu vou orar porque ele vai ouvir, glória, a minha voz. Tem essa convicção, nasce esse prazer dentro da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor, de buscar o Senhor. Glória a Jesus, né? O salmista, ele fortalece a comunhão com Deus através da palavra. O Salmo 119, versículo 11, o 15 e o 24. Deixa eu ler o Salmo 119. Glória a Deus. Olha o que ele diz a respeito da palavra de Deus. Salmo 119, 11, o 15 e o 24. 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O 15, ele afirma dizendo: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. E o 24, ele diz assim: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Meu Jesus, que coisa linda. Salmo 119, 24. Os teus preceitos, os teus testemunhos, a tua palavra, Deus, é o meu prazer. E também são os meus conselheiros. Quem vai pela palavra de Deus nunca erra. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então que nós possamos, amados, pedir a Deus esse desejo. Missionário, eu leio, não entendo nada. Chama o dono da palavra, chama o Espírito Santo que usou aqueles homens para escrever esta palavra, chama. Espírito Santo, dai-me entendimento para compreender esta palavra que é tão preciosa, sublime e poderosa. Eu tenho certeza que se cumpre Provérbios capítulo, glória a Jesus, 3, se não me falha a memória, deixa eu dar uma lidazinha aqui, em Provérbios, glória a Jesus, olha, Provérbios 3, capítulo 1, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus vai dar sabedoria para você guardar a palavra de Deus, para que na hora que você estiver precisando, ela ser o teu auxílio, o teu refúgio, a tua direção. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão, a educação cristã é fundamentada na doutrina bíblica. A verdadeira escola bíblica, ela não foge da palavra de Deus, da inerrante, inspirada, infalível palavra de Deus. Seus principais objetivos: ganhar almas, fazer discípulos, glória a Jesus, e tornar seus discípulos futuros instrutores da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a palavra de Deus também ela é capaz de desenvolver caráter, preparar o salvo para o serviço cristão. E nesse propósito, os alunos eles são instruídos pela leitura, pelo estudo da Bíblia, que é a autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então que nós possamos a cada dia sentir esse prazer maravilhoso pela poderosa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a igreja dele. Vamos orar, já agradecendo ao Senhor por esta maravilhosa escola bíblica, em nome de Jesus. Deus santo, eterno, poderoso, fiel, tremendo. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigado por esta palavra tão maravilhosa, Deus, que alimenta a nossa alma. Possamos sentir prazer na tua palavra, Senhor. Possamos fazer como salmista, Senhor, ela seja o nosso prazer, ela seja os nossos conselheiros, Deus. Deus, abre nosso entendimento para compreender tua palavra, para meditar com prazer na tua palavra. Deus de Israel, toma teu povo em tuas mãos, desperta o desejo de cada um, Senhor. Obrigada por tudo e permanece conosco e abençoa cada ouvinte dessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor e até a próxima escola bíblica dominical. Domingo inicia-se a primeira lição do segundo trimestre de 2022. Não perca, Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Ou por melhor dizer, Deus tem, glória a Deus, a poderosa palavra dele para os nossos corações. Amém? Pai do Senhor, fiquem com Deus em nome de Jesus. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia
Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião,